Qual que é o meio que eu tenho da parte de Deus para vencer essas batalhas? A Escritura, a oração, o culto dominical, o culto semanal, os grupos familiares, o fortalecimento da fé na comunhão dos santos. É o fundamental. São os meios que Deus utiliza, são chamados meios de graça. A leitura bíblica, a oração, os sacramentos. Para quê? Para que eu seja fortalecido, para que eu seja renovado, para que eu seja abençoado por Deus. É ouvir a Escritura, cantar cânticos espirituais, ter boas conversas espirituais. Tomar cuidado com fofoca, com mentira, com maledicência, com sites de pornografia, com impureza sexual, que vem toda hora nesses negócios de Instagram. Né? Então, eu penso que vocês e nós, né, devemos sempre tomar cuidado neste sentido. Né? Tá certo? Então vamos continuar. Era para a gente poder ter algum tipo de Diga, meu velho. Sim. Não. Você é livre da escravidão no sentido de submeter-se a ele e viver pecando. Mas lembre, ainda os efeitos do pecado e a presença dele estão neste mundo. E por conta disso, às vezes você erra e comete os mesmos pecados. Lembra o que Paulo fala em Romanos capítulo 7? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o desejar o bem está em mim, claro, porque o Espírito Santo trouxe vida a ele, mas não o efetuar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu desejo o que é bom, mas a realização dele nem sempre é. É verso que? 7:30? 15? É 14:15. Porque nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Porque eu quero fazer o bem, mas às vezes eu não consigo realizar. Pode ler aí. É um coração que é tomado por Cristo, mas ainda tem as inclinações naturais para aquilo que é pecaminoso. Então, você não é mais escravo do pecado, mas ainda o seu coração tem inclinações para o pecado. Veja, quando nós somos nascidos do Espírito, o Espírito de Deus, ele coloca uma inclinação nova no nosso coração. Mas ele não nos limpa completamente da velha. É a santificação que nos conduz neste processo todo. Ok? Nós devemos ser santificados, mortificando o pecado do nosso coração, dia a dia. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de Colossenses, fala isso. Mortificai, pois, o pecado no vosso coração. A impureza, a malícia, a paixão lascívia, porque essas coisas permanecem. Elas não nos submetem mais, elas não nos dominam mais, mas elas ainda estão ali. Só na glória que nós ficaremos livres de todas elas. Aí elas não terão mais a gente. Cristo já pagou. É por isso que, judicialmente falando, nós temos as nossas contas todas pagas com Deus. Não há mais dívidas nesse sentido. Ok? Mas os efeitos da redenção, elas se dão de duas formas simultaneamente. Uma tem a ver com a questão judicial, onde Deus declara que você não tem mais pendências com a lei. Outra tem a ver com a completude da sua salvação. E isso só vai se dar no novo céu e na nova terra. Tá? Quando você ressuscitar num corpo de glória. Então esse texto aí de Romanos 7 é muito importante para a gente entender este assunto. Tá bom? Tudo isso nós usamos na prática aquilo que nós discutimos, né? Sobre a importância da razão, não no estado natural, mas iluminada pelo poder do Espírito Santo. Entendendo a razão como, vamos dizer assim, uma expressão de um coração transformado. Então, tudo isso aqui que foi feito foi, vamos dizer assim, um exercício que mostra uma razão iluminada, que formula a teologia, as discussões com base na Escritura, com base na Palavra de Deus. Então, a fim de nós averiguarmos uma
contradição, não se faz necessário conhecer distintamente as coisas propriamente ditas na sua essência. É suficiente conhecer a veracidade das conclusões das quais nós podemos prontamente formar um julgamento da contradição de uma proposição. Então, nós não precisamos simplesmente conhecer por experiência os fatos contraditórios. Se nós entendermos as veracidades, as conclusões que isso nos leva, a gente pode exercer a nossa função com um julgamento à luz da Escritura de entender, é verdade, essas coisas não são assim. É verdade, essas coisas são assim. As Escrituras dizem, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que significa isso? Nós não precisamos de tomar o sangue de Jesus, mas isso significa que não existe purgatório, por exemplo. Você não precisa de purgatório para purgar os seus pecados e pagá-los lá. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ponto. Então você não vai pagar o seu pecado, não existe uma autossoteriologia. Você não é autônomo para realizar qualquer sacrifício que seja diante de Deus. Cristo subiu ao céu, humanamente falando, porque ele está lá. Significa o que isso? Que ele não está em todo lugar, fisicamente ao mesmo tempo. Não é simples. Nós utilizamos das habilidades que Deus nos deu para podermos entender de fato as coisas como elas são. A razão não pode julgar o poder de Deus, não pode. Pensou? A gente tem coisas que a gente não consegue penetrar. Como que você vai julgar a grandeza do poder de Deus? A gente discutiu algumas coisas aqui que para uns são mais claras e outros não. E são difíceis. O irmão, como que é o nome dele? O seu nome, irmão? O Ronivaldo fez uma pergunta para mim aqui sobre a questão da geração eterna do filho. É muito difícil você ter uma compreensão disso, exceto que você não descanse na ideia do monogênesis, que é a palavra unigênito na Escritura, que significa que Deus, que o Filho é gerado da mesma essência que o Pai. E a essência de Deus é o quê? É eterna. Então nunca houve um momento temporal onde Cristo foi gerado. Agora, observe o seguinte, a nossa capacidade racional, enquanto razão, não pode julgar o poder de Deus, isso está muito acima. É uma linguagem acomodativa para a gente dimensionar a grandeza de Deus nos atos que Ele realiza. Nós não conseguimos compreendê-lo mais perfeitamente por causa da nossa razão. Então a gente precisa aprender a descansar nesse sentido. Mas a palavra de Deus, ela estabelece alguma coisa como sendo a verdade. E ela estabelece como verdade que Deus é poderoso, que Deus é autossuficiente, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso nós podemos ver o estabelecimento na Escritura, ainda que nós nem sempre consigamos dimensionar a grandeza da veracidade disso à luz da nossa capacidade racional. Porque mesmo sendo ela redimida, ainda ela tem os efeitos noéticos. E mesmo assim, no novo céu e na nova terra, nós não conheceremos todas as coisas exaustivamente a respeito de Deus, porque Ele não muda de categoria. Ele continua sendo quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. E nós, criaturas redimidas, com uma mente perfeita, mas limitada, não conseguimos de forma alguma dimensionar as grandezas da glória do nosso Criador. Não tem como. Nós somos seres criaturais e nunca deixaremos de ser. E por conta disso nós não temos a habilidade, a compreensão e nunca teremos. Somente o Pai, o Filho e o Espírito conhecem exaustivamente a respeito de si mesmos. Jesus Cristo disse que Ele está no Pai e o Pai está nele. Ele diz, eu e o Pai somos um, porque eu habito no Pai e o Pai habita em mim. É aquilo que em teologia é chamado de pericorese, que tem a ver com a própria habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo simultaneamente em si mesmos. Então eles conhecem a respeito de si profundamente, essencialmente. Vamos colocar essa palavra
essencialmente, você vê, exaustivamente. Nós não. Nós não somos da mesma essência que eles. Nós não o habitamos neste mesmo grau nós não habitamos nele num grau de divindade. Ainda que nós habitemos nele e eles habitem em nós. Mas é absolutamente distinto o conceito de habitação em um e em outro. Mas veja, a nossa razão, as nossas habilidades cognitivas nos ajudam a ler a Escritura, a entender, a amadurecer na fé, a crescer no conhecimento. Sem dúvida, essas coisas são fatos, são reais. Mas a gente não consegue exaurir a grandeza do conhecimento do nosso Deus. E nunca faremos isso. É uma impossibilidade, nós não temos condições de fazer isso. E nós só conhecemos a Escritura e podemos julgar algumas coisas que estão nela por conta de nosso Deus ser um Deus gracioso, generoso, amoroso, que age beneficamente em nosso benefício, se revelando a nós. Porque se Ele não fizesse isso, nós não teríamos a mínima competência de fazer. E Ele faz isso através da Escritura. Porque a Escritura é o poder de Deus, é a revelação de Deus, é a expressão da glória de Deus, onde Ele se faz conhecido a nós. Não existe absolutamente nada, nenhum livro, nenhum oráculo que não seja a própria palavra onde Deus se dá a conhecer. Fora da Escritura você não tem nenhum tipo de habilidade, de competência para pegar determinados livros ou afirmações para que, de certa forma, você consiga dizer que essas coisas apontam para Deus e para aquilo que Ele é. Não consegue.